Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast We Care You. Uma conversa sobre medicina, performance, medicina do esporte, hipertrofia, emagrecimento, com muita base científica, porém descomplicada, leve e solta. Mais uma vez, obrigado pela audiência e estou aqui com a nossa convidada, Oi, quase gente. que de sempre, doutora Anelisa Crepaldi. Eu sou o doutor Bruno Bonacorsi. E hoje o tema, nós vamos falar de que, Ana? Hoje a gente vai falar de obesidade. Nossa, esse é um tema Pandemia mundial. mundial. Vamos lá, então, antes da gente, destrinchar um pouco sobre esse tema, essa doença, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que é uma doença, Tem CID. tem CID, então Não existe, gente, a gordofobia, gente não existe querer preconceito, nada disso. passar pano, enxugar gelo, porque realmente é uma condição mórbida, uma doença, e que vai trazer agravo à saúde do paciente ou do indivíduo ou da pessoa, como vocês queiram. E a gente, como médico, estamos aqui para combater a doença. Exatamente, Né? né? Se possível, prevenir, né? E quando Já não já instalada. instalada, tratar, né? Oferecendo aí melhor qualidade de vida e redução de comorbidades e de agravos para os pacientes. Como que a gente define a obesidade? Então, obesidade, se eu falar, gente, é uma doença multineuroendócrino metabólica. É complexo. Função sistêmica do corpo como um todo, né? E claro que a gente tem parâmetros de números para a gente poder Nos guiar, né? nos guiar, né? Então a gente tem o IMC. O que que é o IMC? Índice IMC é de o índice de massa massa corporal. corpórea, né? É um dado burro. Por que que é burro? Porque ele vê quantidade e não vê qualidade. Qualidade. Como que a gente calcula? A gente Explica pega para o nós. peso da altura e faz umas continhas, e o normal é ter o IMC entre 18 a 25. De 25 a 30 você já tem um sobrepeso, e de 30 a mais você já tem uma obesidade, que pode ser leve, moderada e mórbida. Acima de 40, uma obesidade mórbida. Mas deixa eu te dar um exemplo, olha só. Se você pegar duas pessoas de 1,70 m com o mesmo peso, 100 quilos, as duas vão ter o mesmo IMC. Mesma altura, mesmo peso, mesmo IMC. Porém, um é bodybuilder e o outro é um obeso. Você Sim, entendeu? não fala sobre a composição É um corporal. IMC, mas um tem um IMC alto às custas de massa muscular e o outro tem um IMC alto às custas de gordura corporal. Então, a gente tem que ter esse conceito de qualidade, de Não só qualitativo. de quantidade. Então, né? ele vai ser um parâmetro ali que vai te ajudar no dia a dia, mas a gente tem critérios mais específicos para poder quantificar gordura visceral, gordura corporal, massa óssea, massa Massa muscular magra, e né? etc. Acho que é muito mais a gente, para o pessoal entender que é um índice de screening, né? O que que é screening? É quando eu quero fazer um rastreamento na população. Então, às vezes, eu vou pegar gente com IMC alto que não tem obesidade, como você falou, né? Um bodybuilder, e às vezes eu posso deixar passar. Mas o objetivo ali é pegar o maior número de pessoas, rastrear e aí sim identificar os indivíduos que realmente estão obesos. E aí o segundo passo seria a gente verificar a composição corporal. Né? Já vimos pelo IMC, e a gente tem formas para fazer essa distinção do que realmente é um tecido adiposo em excesso, aonde que esse tecido está distribuído. Né? Como você falou, a gente não temos a gordura subcutânea, mas nós temos a gordura visceral, que é a gordura que mais Tóxica, né? traz Pro sistema cardiovascular. problemas, né, para o organismo, é a gordura inflamatória. Temos a massa magra, a massa óssea, a quantidade de água. E como que a gente faz, então, essa verificação, essa distinção da qualidade do peso, né, da massa daquele indivíduo? Eu falo que tem várias formas da gente avaliar isso, né? E assim, não precisa ser nada megalomaníaco, mas a gente pode fazer as pregas cutâneas ou a antropometria. Eu acho um pouco problemático hoje em dia, porque a gente tem um método de avaliação muito bacana que a gente aprende, que chama método Isaac, que ele é trabalhoso, ele demora e ele tem que ter critério. Então, a gente vê, desculpa falar isso, gente, mas a maioria das antropometrias que a gente vê é muito mal feita. Acho que vale a pena, né, abrir esse parênteses para a medição de pregas cutâneas, que é, sim, é Muito importante, válido, claro. válido, desde que seja bem realizado com a técnica adequada. E aí que está o problema. Né? Muitas vezes a gente vê indivíduos realizando sem técnica. Ah, vou medir aqui 3 dobrinhas, a dobrinha do tríceps. Onde vai ser? Em que altura do tríceps? Né? Qual a distância do pelo menos cotovelo? 3 medidas, né? 3 medidas. Como que eu pego essa dobra? Com que volume? Com que quantidade? Isso tem muita variável e interfere realmente. Então, a gente vê erro de técnica. Então, quanto bem feito, sim, tem um valor. Como você falou, tem curso só para isso, né? De um fim de semana inteiro para o primeiro E nível. vários cursos, né? Vários cursos.
e toma tempo, né? Então, o exame de prega bem feito, uma antropometria, no mínimo ali para alguém que é experiente, 20 minutos. E eu pergunto pro paciente, quanto tempo gastou? Ele 2 minutos, esquece. Não tem jeito de ser confiável, né? Esquece. Mas é um dos métodos que nós temos. E eu acho que a gente tem que ter em mente que existem vários métodos, mas eles não podem ser correlacionados entre si. Então, Comparados, né? comparados, desculpa. Se você pegar uma antropometria, você não pode comparar com uma bioimpedância, porque são métodos de avaliação diferentes. Diferentes, Que não distintos. pode comparar com uma DEXA, DEXA. Ponto. que é uma densitometria de corpo inteiro. Ok, né? então já falamos da antropometria. O segundo que você falou, vamos bioimpedância, balança de bioimpedância. Sim, aí a gente vai fazer uma avaliação por corrente elétrica, que pode Isso. ser bipolar, tetapolar, pode ser simples, pode ser a Zimbori toda lá poderosa, etc e tal. O negócio é você fazer sempre nas mesmas condições. Opções, horário, Tentar né? fazer o mesmo horário na mesma balança que Balança. seja calibrada. Ou seja, você minimiza o erro, né? Sim. Ou padroniza o erro, que a gente fala muito sobre isso, Mesmo, né? Na parte científica, e vai comparar sempre com ela mesma. Então, né? combinar com aquele paciente, idealmente, como você falou, vai constar de manhã, então sempre no mesmo horário. Se, né, não treinar no mesmo dia, com tantas horas de jejum, bexiga vazia, porque lembrando, como a Ana falou, simplificando, né, a balança de bioimpedância passa uma corrente elétrica pelo organismo e, de acordo com a condutância da corrente elétrica nos diversos tecidos que têm quantidades de água diferente, ela vai ter uma determinada condutância. E isso ela faz a leitura e identifica o que é osso, o que é massa gordurosa, o que é músculo. Então, se está de jejum influencia, se treinou no dia influencia, o estado de hidratação influencia. Então, da mesma forma que nós criticamos, né, no bom sentido, o método de antropometria, a gente também tem que reconhecer as limitações da bioimpedância, mas é um método prático, né, para execução no consultório, de grande valia, né? E lembrar, gente, que quando lá na bioimpedância a gente tem massa muscular esquelética, que aquilo ali é músculo, água e osso. Aquilo lá não é o músculo isolado. É músculo puro. Então, se você encheu sua barriga d'água, pode ser que você aumente sua massa Sua muscular. massa magra, massa muscular. Ter uma noção disso aí, porque vai ter alguns viés, algumas coisas, né? Mas para dentro do consultório é um excelente método. Claro, né? lógico, com E para essa avaliação longitudinal por mais tempo. Sim, né? claro. Se essa massa de gordura é 20, 21, 22, 19, ali para nós, né, na prática, vai mudar muito pouco e sim ver o paciente como um todo. E o que a gente quer com a bioimpedância? Quanto mais polar ela for, quadripolar, a gente consegue segmentar, né, visceral, abdominal, músculo de braço, de perna, para comparar segmento, né, o que você está ganhando mais em qual lugar. E eu acho que é importante também a gente saber que aquilo ali é número, né? Sim. Eu sempre falo, gente, o melhor método de avaliação, no meu ponto de vista, é olho. É olho, é Eu a bato clínica, né? O paciente, eu bato o olho nele na recepção, eu sei se ele ganhou peso ou não. Olhar, pegar, palpar, examinar. E outra coisa, aquele músculo que tem ali na bioimpedância é quantitativo. Sim. Às vezes a pessoa tá até obesa, tem uma massa muscular alta, mas não tem qualidade muscular. Às vezes a pessoa fazer um treino, ela morre de dor. Não tem funcionalidade. Às vezes ela não tem força, você entendeu? Então, na verdade, a bioimpedância, ela vê quantidade de músculo. Ela não vê qualidade. A qualidade é a funcionalidade do músculo. Qualidade você vai ver no treino, na recuperação muscular, no tônus que você aperta ali, ó, na perna, se você vê se está fazendo movimento legal ou não. Então, também é uma coisa importante. A gente não pode levar aquilo ali como... Só uma verdade absoluta o número, né? E o terceiro método que você já citou, a DEXA, meu preferido. Que é a densitometria, né? A densitometria de corpo inteiro. É um duplo raio-x, né, no aparelho de densitometria, que é legal por quê? Porque é um exame padrão de referência, então se eu tiver que fazer um trabalho científico, a gente vai usar a DEXA como referência. Eu falo que a DEXA, ela dá pra gente de uma forma bem real, massa muscular mesmo, gordura corporal, densidade óssea, taxa metabólica de repouso, o índice de Baumgarten, que é um índice legal para longevidade de músculo, para ver se você vai ser um idoso frágil ou não, né? Músculo de braço e perna, e gordura visceral. Visceral, que é o que a gente quer, que é o risco, né, cardiovascular desse indivíduo. É o exame que é o único exame que dá essa gordura visceral de uma forma bem bacana. Só que vamos lembrar, a DEXA tem raio-x, tem radiação, não é muito, mas existe. Existe. Então, não vai ficar fazendo toda hora um exame desse. Alguns, não sei se posso dizer a maioria, porque depende do local, né, da cidade, né, aonde estado que cada um tá, mas a maioria dos convênios vai cobrir, talvez uma ou duas ali por ano. Então, dá para fazer um acompanhamento e se necessitar mesmo, não é um valor impeditivo também, se o paciente for pagar. E dá muita informação, né? É um exame... fazer um acompanhamento, né? E academicamente é um exame que é bacana do paciente ver, né? Quando chega, porque ele vem todo colorido, fazendo a distinção
exatamente do quais dos tecidos e onde estão, né? Então ele mostra a sua perna, o que que tem ali de tecido gorduroso, de tecido, Bem né, segmentado. de massa magra, a saúde óssea daquele membro. Então, para o paciente entender, é muito bacana, né? Sai ali do abstrato, ele consegue palpar e entender. E para o convencimento, É para preto no branco. tratar, né? Para ele entender que ele realmente está doente, que possui uma obesidade, que às vezes existe a resistência do diagnóstico. Quando você mostra lá a relação AG, né, de gordura visceral, a relação gordura androide e gordura ginoide, que a gente fala daqui a pouco. E mostra que às vezes ele tem uma sarcopenia, né, uma quantidade de massa magra ruim, aí sim eu acho que ele fica convencido da importância de adesão ao tratamento. E um adendo que eu acho que é importante, porque quando eu comecei a aprender DEXA, eu trabalhava no Pardini, que é um lugar aqui em Belo Horizonte, que eu já mexi com imagem durante 10 anos. Tem merchan, viu? Nós não ganhamos nada do Pardini. Até parece. Pô, meu Deus, patrocina a gente. Mas eu lembro que eu ficava na sala de densitometria pentelhando os médicos. Me ensina a ler isso. Porque a hora que chego lá, deu umas 10 páginas, a gente fica Muito completamente Muito perdido. complexo. Eu lembro que eu ficava atrás dos médicos que laudavam, eu falava, gente, me ensina isso. Eu ficava igual aquelas loucas, assim, aqui, o que que é isso aqui? Me ensina isso aqui, esse gráfico aqui é o quê? Então, assim, é legal quando você pede, você saber ler o exame Sim, também. aproveitar o exame, né? As informações. Tá feito. E tá feito o quê? O que que você vai melhorar? E a longo prazo, o que que o paciente tem? Objetivo de vida? Não perder massa muscular. Se ganhar, tá no lucro, mas não pode Não perder pode massa perder massa magra, né? né? Porque isso interfere diretamente na mortalidade. Lá Ah, e outra coisa, a densidade óssea da ADEX é bacana para segmento, mas a partir do momento, principalmente mulher, se tiver osteopenia ou osteoporose, tem que fazer densitometria óssea. óssea mesmo, específica, né? Ou para acompanhar essa parte óssea, tá? Ok. Então, acho que a gente já falou dos métodos, né? Vamos falar assim, né? Mas nós estamos falando das coisas Científica, né? práticas, né? Do nosso dia a dia, de Tem essa consultório, parte também. né? Então, acho que a gente vai usar são esses recursos para o nosso dia a dia. Agora vamos falar da conceituação clínica, né, da doença obesidade. Você já adiantou aí o spoiler, que é uma doença inflamatória. Sistêmica. Né? Então vamos traduzir isso, o que isso traz de impacto para a pessoa a longo prazo. Então, a gente pensa que é uma inflamação. Quando a gente fala inflamação, não é uma machucada no braço ou na pele, né? É uma inflamação por dentro do seu organismo. Então, você vai pensar em nível de sistema cardiovascular. Você vai ter uma resistência maior na parede da artéria, né? Essa resistência maior pode desenvolver uma hipertensão. Essa inflamação na parede da artéria pode Depósito de oxidar ar, mais, depósito e de aí esse gordura. colesterol mais inflamado, o LDL mais oxidado, pode grudar na parede da artéria, e isso aí você já tem uma aterosclerose, né? Uma doença cardiovascular instalada, né? Que está bem associado aí. A gordura nas vísceras, né? Você pode ter a gordura no fígado, a esteatose hepática, que me irrita profundamente. Você pede ultrassom de abdômen, tá lá, esteatose leve. Aí o radiologista fala, isso é normal, todo mundo tem. Eu falei, normal, Não é. isso é normal. Não pode ser normal, né? Não tem como ser normal. Então, assim, se você já tem o fígado é uma esponja. Ele Vai vai chupar absorver. tudo que está Se sobrando. está sobrando gordura, vai depositar lá. Então, não tem jeito. Às vezes, o paciente barrigudinho vem com ultrassom de fígado normal, eu falo, truco. Tem que ter algum depósito de gordura, não tem jeito, você entendeu? Então, ele vai puxar essa gordura e a esteatose já é um processo inflamatório de um órgão que pode virar cirrose, Sim, sim. né? Pode virar cirrose. Não é que você não vai ter, não. É leve que você não vai ter problema, não, né? E essa cascata inflamatória vai virar num ciclo vicioso. Você vai tendo maior chance de apneia, Ok, distúrbios do sono, né? Apneia do sono. Que a longo prazo pode aumentar a chance de demência e aumentar o seu risco cardiovascular. Como a Ana falou, né? É um ciclo, e se a gente Hormonal, né? hormonal. Quando a gente olha, né, na literatura médico-científica, está lá a obesidade no meio e aquele sistema em volta de complicações, né? Mais de Então, 30. diabetes, né? Resistência à insulina. Resistência à insulina, hipertensão arterial, doença aterosclerótica. Lembrar que, como a gente já falou nos outros episódios, não é uma doença só coronariana, né? A aterosclerose é a depósito de gordura em qualquer artéria, então Sim. carotídea, vascular periférica, né? E aonde mais, né? Inclusive microcirculação. Outros distúrbios hormonais, cânceres e neoplasias, né? Sim. Hoje nós temos cânceres e neoplasias que estão diretamente relacionados com a obesidade, principalmente de mama e de ovário, né? Intestino. Demência, né, precoce, Depressão. alterações neurodegenerativas, depressão. Então, assim, é uma série de comorbidades que vão aumentar a chance de desenvolver quando o paciente está um obeso não tratado e leva isso por muito tempo.
E uma pergunta, eu vou te fazer agora, existe Tava o gostando obeso de saudável? Eu discordo. Não existe um obeso saudável. Você pode até existir até um certo ponto, né? Que a gente tem aquele conceito Sim, de mas flexibilidade e inflexibilidade metabólica. Então, até um certo ponto, você pode até conseguir deixar seus níveis hormonais legais, sua glicose boa, sua mas insulina bacana, sua pressão isso boa. vai, Mas vai vai falir, mudar, um dia vai, vai né? falir, Então, né? agora está saudável. Sim, mas você vai bancar isso? Então, que daqui a 10 anos ele vai continuar obeso e vai continuar saudável? Porque a partir do momento que perder a saúde, já era. É. Né? Aí nós vamos ter que tentar fazer um Mas já trabalho de não é. resgate, né? De tratamento já não é mais prevenção. Né? 30% dos pacientes obesos têm diabetes, né, do tipo 2, e 90% dos pacientes diabéticos tipo 2 estão ou com sobrepeso ou com obesidade. E nós não falamos de epidemiologia, mas acho que vale a pena falar. Né? Hoje, a estimativa mundial é que 30%, né, do mundo esteja pelo menos com sobrepeso. E a infância e adolescência, nós temos 25% das crianças até a adolescência já com sobrepeso, né? É Se não inacreditável. for obesidade, né? Realmente acho que é uma Pandemia. epidemia, né? Uma pandemia mesmo e por tudo, né? Hábitos de vida, estresse, redução de atividade física, consumo, né, de industrializados, Insônia. acessibilidade, tela, né? Hoje você resolve tudo na frente da tela, às vezes você fica sentado por muito mais tempo, né? Passa tempo, em vez de eu fazer uma atividade física, eu vou maratonar aqui na frente da Netflix. Enfim, e aí a gente pode discutir, mas por aí vai. Então, já falamos, né, dos métodos diagnósticos, da importância, né, desse Tem diagnóstico. muita coisa hormonal também. Se a gente for Sim, pensar em leptina, grelina, em não, tipo de gordura corporal, marrom, podemos ficar branca, falando aqui rosa. né, de Mas é fisiologia questão demais, né? molecular, né, das interleucinas inflamatórias que são liberadas pelo tecido adiposo, Fibrose, da de fibrose, adipose e tal. adipócito. Aqui a gente vai longe nisso aí, né? Mas eu acho que vão agora trazer um pouquinho para a parte prática e quer falar de tratamento já? Adoro, Ah, claro. não perguntei, não foi à toa, não. Eu, ano passado, que eu fui dar uma palestra para as meninas da nutrição lá em São Paulo, da Aline, da Vida, a doutora Aline Acho que Davi, foi ano passado. ano passado. Eu fui chamada, olha a berlinda que a doutora Aline me convidou. Eu fui chamada para dar uma aula para nutricionistas sobre tratamento farmacológico da obesidade. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, mas para quê? Né? Porque o tratamento é médico, né? Lógico que a gente trabalha junto, não Junto, existe multidisciplinar, né? Não inimizade tem nenhuma, muito pelo nenhum contrário. conflito. Mas ela falou assim: eu preciso que você quebre paradigmas. Eu preciso que as pessoas percam o preconceito contra o tratamento medicamentoso. Eu falei: aí sim. Aí a gente já começou a falar a mesma língua, né? Então, assim, a gente passou por várias décadas de tratamento com vários tipos de medicamento, né? Desde as épocas das anfetaminas, Minas, dos fenoproparex, ali de inibidores de apetite, né? tudo. Não, sim, e era o Barato recurso que e se tinha, né? perigoso. Perdia, Só que né? aumentava o risco cardiovascular, Efeitos colaterais, né? né? Psicoativos, alguns, tudo, mas era o que se tinha, né, na A época. gente passou ali por isso, passamos pela sibutramina, passamos, né, agora mais perto da gente dos antidepressivos, da bupropiona, do bupropiona com Ah, naltrexone, da as bupropiona. carboses, né? É, E o Orlistat, passamos por tudo isso, né? né? Atuando no intestino, né? Sim, Tentando reduzir a absorção de gordura ou a gordura, absorção de, sim. de, de glicose. E aí, eis que chegamos numa nova era, graças ao santo bom Deus. Passamos pela cirurgia, não que ela deixou de existir, né? Vai Mas ter seu lugar sempre. pela, pelo aparecimento e pela crescente, né, que teve a cirurgia bariátrica, né, no Sim, final dos anos 90, e ela ainda existe, vai e vai existir, existir, mas né? teve um momento ali que realmente ela ficou muito presente no nosso meio, inclusive às vezes tendo até alguns excessos A de gente engordando para indicação, operar. gordando para operar, para poder preencher o critério, não tinha, então vou ganhar mais peso para operar, né? E ela ainda existe, sempre vai E existir, vale a pena e falar que são técnicas mais modernas, mais modernas, né, com muito, menor prejuízo ali do né? trato do trato gastrointestinal, com menor prejuízo desabsortivo para o paciente. E essa nova era, A nova era dos injetáveis, que eu acho que veio assim para mudar o paradigma aí do tratamento de obesidade mesmo. Por quê? A gente começou lá, vou falar nome comercial, porque a gente não tem nenhum conflito de conflito de interesse, interesse, né? aqui é uma Então a gente começou com Victosa, que foi capa da Veja, com uma mulher lá magrinha,
E aí o povo, opa, a caneta emagrece. De onde veio isso, gente? É remédio para diabetes, Isso. com as pesquisas científicas, começou a ver a molécula chama liraglutida, começou a ver que os pacientes diabéticos estavam Crescerem emagrecendo. muito, Opa, né? todo mundo está sem fome e está emagrecendo, né? Então veio a liraglutida com o Victoza e o Saxenda, são a mesma medicação, o Victoza vai até 1,8, o Saxenda vai até 3 de miligrama diário, né? Tem Ok, lugar já. ainda, não tem problema. Depois veio a semaglutida, Semaglutida, o Ozempic e o Wegovy, de o uso Ozempic semanal. o semanal, o Ozempic 1 miligrama, o Wegovy 2,4 miligramas. Tá para chegar, já existe nos Estados Unidos a molécula análogo duplo, que é a tizepatida, né? Liraglutida e semaglutida é análogo do GLP-1, que é um hormônio que a gente produz no No intestino. intestino. E que gera, só para o pessoal entender, que gera a saciedade, né? Porque reduz a Sim. movimentação, reduz o trânsito gastrointestinal. Então o paciente fica ali saciado, né? Por mais tempo. Diminui o apetite. E E eu diminui o falo, apetite. gente, que não é só caneta para emagrecimento. Essa molécula ela é multimetabólica. É. Quando eu fiz o curso de obesidade da Unicamp, a gente teve uma aula do Dr. Dukan lá, que foi quem descobriu a molécula, é um canadense. Ele mostra, né, a alegria dele ter descoberto isso, e na verdade a gente aprende que é uma molécula multialvo. Tanto que a gente vê estudo para diminuição de risco cardiovascular, para de proteção renal, para diminuição de Alzheimer, para melhora de gordura inflamatória do corpo. Então, é um medicamento Tudo, anti-inflamatório. exatamente, né? Vai atuar na causa, na raiz da causa lá atrás, né? A nível que é legal. molecular, né? Então, as grandes, né, expectativas que nós temos não é só emagrecer, é que realmente ela desinflama o paciente. Então, muito mais do que perder peso, é reduzir essa inflamação que é a causa de tudo, né? É a causa de todos os problemas que nós falamos, de diabetes, de demência, de cânceres, né? Então, quando a gente reduz essa inflamação, a gente está E isso, perspectiva de melhor resultado. tem grandes estudos por trás disso, né? Sim. Tem o Direct para a parte Não, cardíaca, acho que tem o isso tá Flow para proteção renal. muito já pacificado, né, na literatura, a eficácia e eficiência desse remédio. E a gente, como cardiologista, a gente já usa esse medicamento há mais tempo para emagrecimento. Tanto que o pessoal do laboratório vem procurar a gente falando assim, por que você já usa isso? Porque o negócio é bom, o negócio emagrece, o paciente fica bem. Eu consigo diminuir remédio de pressão, eu consigo tirar remédio de diabetes, eu consigo melhorar um tanto de coisa. Melhora perfil glicêmico, né? Melhora perfil lipídico, né? O colesterol. E agora teve um boom na cardiologia por causa do Select, né? Como diminuiu 20 a 30% de infarto e AVC, os cardiologistas abriram o olho, né? Opa, esse remédio é bom, né? Tudo que a gente trata, né, como cardiologista aqui, falar para o pessoal entender, poxa, por que eu trato uma hipertensão, né? Por que eu quero, né, tratar bem o diabetes? Porque esses pacientes têm maior risco de eventos cardiovasculares maiores, que é infarto e AVC, que é o que mais mata no mundo. Inteiro, Não importa qual população, se a gente não estratificar por idade, já falamos aqui também, o que mais mata é a doença cardiovascular. Então, se eu tenho qualquer estratégia que diminui os meus eventos maiores cardiovasculares, infarto e AVC, eu estou tratando o que mais mata no mundo. Então, claro que eu vou ter benefício. E tá aí a grande diferença desse medicamento para os anteriores lá do passado. Que só emagreciam, mas não tinham essa redução. Essa parte metabólica, né? De desinflamar e de acabar reduzindo os eventos. Né? E quando assim que você pensa... defeito. Qual que é o defeito desse remédio? Preço. Então, a gente não tem tratamento da obesidade. A gente fala que tem, mas não tem, que é 1% da população que vai poder pagar. Ainda apesar de ter barateado, ainda é muito caro. Né? E o grande defeito, no meu ponto de vista, é vender sem receita médica. Porque a gente vê as bobagens que a gente vê por aí. E às vezes se queima o remédio, né? Se queima a medicação por um mau uso, um uso inadequado, né? Sem orientação. E aí parece que o problema está no remédio, não na forma como foi utilizado. Já chegou paciente que quer emagrecer 1 quilo para ir para a praia, tomou 1 miligrama de Ozempic e foi para o hospital tomar soro vomitando. Eu falei, ué, quem te falou para tomar isso? Ah, minha dose que a minha vizinha usa. Eu falei, sinto muito. Encontrei com ela no elevador, ela falou que era para usar dessa forma. Todo mundo é especialista em Ozempic e o Wegovy. E quanto que você vai considerar iniciar a medicação? Essa especificamente, né? Se a gente for olhar por diretriz, on-label ali certinha, né? O que está on-label até o Wegovy, né? Sim, né? Ok, mas é a mesma coisa. É a mesma teoricamente, um IMC acima de 27 ou alguma comorbidade a mais e tal. Gente, na verdade, isso é para guiar. Sim. Guideline é para guiar, não para orientar, não para engessar. Então, assim, eu vou olhar o meu paciente. Às vezes eu tenho uma pessoa que tem um IMC baixo, mulher, olha só. Mulher que está querendo entrar ali na menopausa, ela tem um IMC de 22, mas está com barriga, com perna fina. Sarcopênica, né? Pouca massa magra, pouco músculo. Perna fina e barriguda. Risco cardiovascular alto.
Pronto, eu vou dar o Ozempic e vou, mas às vezes eu não preciso dar uma dose de emagrecimento, eu posso dar uma dose metabólica menorzinha ali e tem que ensinar a menina a comer proteína e comer direito também. Também não é só o medicamento. E tem que treinar. Exatamente, né? E adotando medidas de mudança, né? De qualidade, de hábito de vida, para que sejam sustentáveis depois. Sim. Né? O remédio, gente, ele entra no auxílio. Claro que tem paciente que vai usar o remédio por longo prazo, não vou falar pelo resto da vida, Até a mas próxima consulta. por longo prazo, né? Talvez aqueles pacientes que têm uma obesidade grave, Sim. crítica, não tem como. E Alguns lembrar que 60% a 70% é genético, é genético. né? Alguns nós vamos ter, às vezes, uma perspectiva de retirada, de desmame, mas isso vai depender muito do paciente adotar outras medidas. Só que a Ana fala muito isso, é muito bonito você virar e falar assim, né? Foco, força e fé. Gente, vamos ser sinceros, né? Às vezes a pessoa já, às vezes está lá com um IMC de 35, 38, vida real, trabalha, cuida de família, de filho, não dorme à noite, já vai às vezes ali 2, 3 vezes na academia, tenta fazer direitinho, tenta, né? Claro que teve algum momento que isso foi um problema, que senão ela não teria chegado nisso. Aí você vai virar para ela e falar assim, cria vergonha na cara, fecha a boca e vai treinar? Pelo amor de Deus, não dá, né? A gente tem que ter um acolhimento. Tem que ter um acolhimento, tem que entender a realidade e saber que, claro que nós vamos intensificar, tá treinando, vai começar, tá treinando, vamos treinar mais então, vamos ajustar a sua alimentação, o que está de errado, mas avaliar o uso do remédio, né? É muito fácil falar, né? Não, podemos falar disso depois, o emagrecimento, a premissa é déficit calórico, não tem jeito, né? É matemático, a pessoa só vai emagrecer se ela tiver um déficit calórico diário, sucessivo, né? E acumulado. Então ela tem que fechar o dia negativo. Como que ela vai fazer isso? Ou gastar mais do que ela ingere, ou ingerir menos, né, do que ela gasta, ou os dois idealmente. Né? Então não existe fórmula mágica. Daí a ser fácil, tem uma grande distância, né? Então tem que... Tem pessoa que vai ter mais facilidade que outra porque tem parte genética. Exatamente. Meio, agora, né? vai cria vergonha na cara, vai treinar e para de comer. Poxa vida, né? Se fosse só isso, a pessoa não tinha chegado ali até você, né? Não estava ali te pedindo ajuda e acolhimento, né? Então, a pessoa tem preconceito contra o medicamento e a gente tem que ensinar cientificamente o benefício, né? E às vezes às vezes você gasta 1, 2, 3 consultas para tentar mostrar isso. Fala assim, olha, né? Estamos tentando, você está empenhado e nós estamos vendo que não estamos conseguindo. Né? Os exames não perdeu peso ou perdeu muito pouco, os exames continuam ruins, né? Não vão melhorar mais, você já está, né? Já teve uma adesão a tudo que nós propomos de estilo de vida. Qual que é o próximo passo? Vai ficar assim? Então vamos dar o próximo passo. Às vezes demora, né? Tem paciente que vai ser mais aberto ou vai ter uma indicação mais clássica e já vamos começar direto, né? Às vezes individualizar a dose também, né? Às Sim. vezes a pessoa vai tolerar uma dose maior que a outra. Isso é muito individual e depende de receptor. Sim. Então tem gente que tolera dose maior, tem gente que tolera dose menor. Que já... E às vezes até um limitador é essa tolerância, né? Às vezes você não consegue avançar para a dose preconizada por causa da tolerância individual, né? E só para as pessoas saberem, né, do Ozempic, né, ele vai até 1 miligrama. A dose de emagrecimento preconizada científica é 2,4. Que é o Wegovy. Que é o Wegovy, que é o que já vai chegar. O mesmo medicamento, o mesmo laboratório, é a mesma substância. Então, quando a pessoa fala assim, estou tomando 1 miligrama de Ozempic, não faz mais efeito. Ele faz. Mas a gente ainda nem está na dose... A dose padrão preconizada era 2,4 vezes esse que você está usando. Mas às vezes uma pessoa com sobrepeso não precisa usar dessa dose. Sim. Né? Então tem que saber o paciente que está ali na sua frente. Não tem, né, receita pronta. Volta o que a gente fala todo podcast, a individualização de cada um, né? Do paciente, do atleta na hora da suplementação, do cuidado, né? Passa aí por isso. E a da alimentação? Vamos lá, dietas milagres, dieta da lua, dieta do chá e dieta da sopa. Nossa, tem até que respirar fundo para não falar bobagem aqui. Nossa. Eu falo, gente, tudo que for milagroso foge. A promessa é igual o golpe hoje em dia de internet. Tá vendo um negócio com baixo preço, tem alguma coisa de errado, tem, né? Você pode até realmente perder um peso, mas não vai ser sustentável? Tudo que for muito rápido, restritivo, você vai perder massa muscular. Toda restrição vai gerar uma compulsão em algum momento depois de compensação. Né? E a gente perder músculo não é saudável. Não é. Então, assim, existem estratégias que são bem-vindas. Mais uma vez,
Não é receita de bolo, individualizando para aquele paciente, para aquele momento, que podem ser bem-vindas, né? Então, talvez um jejum intermitente, né? Uma dieta com uma restrição maior além da restrição calórica, né, gente? Uma dieta maior com a restrição de carboidrato, Sim. às vezes no primeiro momento, que a gente sabe que sim, tem um efeito interessante para redução de peso, ajuda, às vezes, ali no controle metabólico, glicêmico. Porém, né, também existem algumas consequências. Então, às vezes, vou ter uma ingesta maior de gordura saturada, Sim. então isso pode me gerar mais inflamação. Se o paciente já tiver um perfil lipídico desfavorável, talvez isso possa piorar. Existe o risco de perder massa magra, Que isso é né? a grande questão, É a eu grande acho. questão, assim como o jejum intermitente. Vamos falar de jejum intermitente. Gente, adianta você fazer 18 horas de jejum se naquelas 6 horas que você comer, você ingerir mais do que é o seu gasto? Não adianta. Você ficou positivo, não teve déficit calórico, teve superávit calórico. Então você pode fazer o jejum que você quiser. Se naquelas 6 horas você ingeriu as suas 2.000 calorias, que é a sua taxa metabólica de repouso, que você não treina, dançou, não adiantou nada. Na minha prática, assim, os grandes resultados que eu já tive com meus pacientes, eu nunca precisei fazer jejum na vida. Mas isso é individual, não falo mal, não, gente. Não falo mal. Tem o seu lugar, tem o seu É. paciente, tem gente que já faz, né, independente de Porque obesidade ou não, mas você pular café da manhã é o maior erro que você pode fazer na face da terra. inclusive tem trabalhos mostrando que você pular o café da manhã, você aumenta o risco de doenças cardiovasculares, doenças crônicas. Você vai ter Já tem mais trabalho disso. Tá? Não tem jeito, né? Igual eu falei, toda restrição em excesso, em algum momento, ela vai gerar alguma compulsão. Né? Então, acho que estratégia alimentar é individualizar. Mas Né? preconizar uma dieta limpa, Sempre, né? Com isso para comida de tudo, verdade, né? né? Comida de verdade. Não esquecer da ingesta proteica, Sim. né? Isso é fundamental. O processo de emagrecimento é muito mais do que perder peso, né? Do que eu subir na balança, estou com 80 e quero chegar em 75. É eu tentar perder o máximo de tecido gorduroso e minimizar ou não perder massa magra. Porque não é mágico. Eu estou emagrecendo e está saindo só gordura. Se fosse assim, era ótimo, né? Vai sair massa magra junto, você vai perder massa magra. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é minimizar isso. Se mantiver, excelente. Né? Se ainda conseguir ganhar um pouco, né, com treino específico de musculação, com uma ingesta proteica, aí sim, perfeito. Né? Que você tá, talvez o seu peso na balança nem alterou tanto, mas a sua qualidade de composição corporal mudou. E isso já é um ganho excelente. Então, não esquecer da ingesta proteica, né, que vai variar ali em 1,5, 1,8, 2 gramas por quilo de peso, né, de acordo com cada paciente, com o seu nível de atividade, com os seus objetivos, uma dieta limpa, e aí sim, né, um déficit calórico no final do dia. Né? Eu acho que se a gente fosse resumir, seria isso. Né? E cada estratégia alimentar, um detox, um período de jejum, uma fase low carb, né? Mudar estratégias alimentares. É interessante. Sim. Né? É esse o programa que a gente está fazendo lá na clínica, né? Que é o WeFit, né? Exato. Que, na verdade, é uma vigilância semanal, né? A gente vai ter relatórios online de checar a saúde e a gente vai ter a Patrícia Axa, que é a mentora, que é a nossa nutricionista. Vai ter estratégias semanais alimentares mutantes, justamente para você estimular o seu metabolismo não estagnar. Qual que é o objetivo desse programa? Mudar a vida em termos de saúde. Claro que a gente vai querer emagrecer, é óbvio. Emagrecer e perder peso são coisas diferentes. Eu não quero que o nosso paciente perca massa muscular. Eu quero que ele melhore, melhore a sua composição. Por isso que tem que ter cálculo. E aí, o que é a ideia desse programa? Acho que a Ana já falou, a base é vigilância. Vigilância. Né? E o envolvimento do paciente ou da pessoa que... E a gente acolher. Né? O acolhimento nosso, a vigilância, o cuidado com o paciente e também o poder do paciente de entregar o resultado também, que ele vai ser cobrado. Né, dividir as responsabilidades. Né? Então, os profissionais vão ter a responsabilidade ali de realização de um plano nutrológico individualizado, semanal, do acompanhamento dos resultados, mas também colocar para o paciente que ele é responsável. Sim. Né? Então, ele tem que cumprir, ele tem que fazer a sua atividade física, ele tem que ter hábitos de vida genéricos, né, saudáveis. Então, higiene do sono, dormir bem, gerenciar o seu estresse, né, fazer atividade física, ter seu lazer, ter seu hobby, né, reduzir ingesta de álcool, abandonar o tabagismo, enfim, tudo que a gente precisava nem falar que é hábito de vida saudável. E junto com isso, a estratégia para o emagrecimento.
Quer falar um pouquinho mais do iFit? Não, Que vocês... a gente vai ter um videocast só o Só de... iFit. Depois a gente põe o link, aí todo mundo vê completo. Então tá. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente tem um aparelho bem legal na clínica, que é uma calorimetria indireta, que é um método da gente avaliar metabolismo, né? Bem bacana. Apesar de chamar calorimetria indireta, é um método direto de avaliação. Sim, né? porque existe a Queria que você falasse um pouco. calorimetria direta, né? Bom, o que a calorimetria indireta mensura? Ela vai mensurar o nosso gasto metabólico. A gente gasta energia, a gente consome caloria para se manter vivo. Então, mesmo que eu ficasse na cama, quase no estado de hibernação, eu estaria gastando calorias, energia para minhas funções vitais. Então, a gente tem a taxa metabólica de repouso. Eu vou simplificar aqui, porque existe a taxa metabólica basal, mas que na prática seria aquele indivíduo, a gente mensurar quando ele sai do sono, entra no estado de vigília, ou seja, abriu o olho, mas ainda não mexeu nenhum músculo da cama. Que na nossa rotina é muito difícil de fazer. A gente faz isso em estudos ou em ambientes hospitalares. Então, a gente mensura a taxa metabólica de repouso, que a gente entende que aquele é o mínimo de calorias que o indivíduo gasta para um dia que ele ficasse à toa em casa, sem fazer, né, nenhuma atividade de treino, né? Lembrar que varrer casa, passar pano também é uma atividade física. Então, ali, um dia que ele ficasse quieto em casa. E aí nós vamos partir daquele valor calórico para montar o plano nutrológico do indivíduo de acordo com o objetivo. É só para emagrecimento? Não. Saúde. Às vezes eu quero saúde, eu quero ganhar massa, né? Então, o indivíduo que vai competir, que é bodybuilder, tudo, eu tenho que saber de quanto que eu tenho que partir e vou calcular para mais. O indivíduo que quer emagrecer, eu vou ter aquela taxa metabólica de repouso, nós vamos adicionar o que ele faz de atividade física, né? Então, é 2.000 de repouso. Mas ele treina isso, que dá 400 por dia. Então, eu sei que para ele ficar no 0 a 0 é 2.400. Quero emagrecer? Tira para menos. Tiro para menos. Tem que fazer um déficit. Mas mostra também qual substrato A energético. eficiência metabólica. Isso. Como é que é a metodologia desse exame? É um aparelho muito bacana, é um analisador de gases, é o mesmo que a gente utiliza na ergospirometria. Qual que é a marca? É o Cortex, da Metalizer, né? Então, é um aparelho alemão, um dos melhores que a gente tem no mercado, mais validados. E você coloca uma máscara, enquanto na ergospirometria nós vamos fazer um teste de esforço, na calorimetria de repouso, o paciente vai ficar, como o nome diz, em repouso entre 25 a 30 minutos, normalmente semi-deitado ou numa poltrona sentado, e nós vamos fazer essa mensuração. De acordo com a exalação, com os gases expirados do paciente, a gente calibra o aparelho antes, então o aparelho sabe o que está entrando de oxigênio, a temperatura, pressão atmosférica, umidade, e vai fazer o cálculo e ver a diferença entre o consumo de oxigênio e a produção de CO2. Cada substrato energético que eu uso, se é gordura, se é proteína, se é carboidrato, me gera um consumo, uma relação consumo de oxigênio e VO2 diferente. Então, com isso, eu consigo saber que tipo de substrato que eu estou utilizando. Quanto mais carboidrato eu consumo, mais essa relação quociente respiratório vai subindo acima de 0,8, 0,85. E o raciocínio é inverso. Quanto menos carboidrato e mais gordura eu estou consumindo, esse quociente respiratório, essa relação vai baixando de 0,8, 0,75, 0,7. Então, o que isso serve na prática? Nós estamos falando de repouso, né? Não estamos falando de exercício. Então, eu achei lá 2.000 calorias. Eu vou entender como que isso está distribuído. Então, aquelas 2.000 calorias, por exemplo, o paciente utiliza em repouso cerca de, chutando aqui, 1.000 calorias de gordura e 1.000 calorias advindas do carboidrato. E de acordo com esse número, eu posso trabalhar essa cetoadaptação ou beta-oxidação do paciente, que é o tanto que ele está apto a consumir gordura em repouso. Quanto mais, melhor. Por quê? Se eu consumo mais gordura em repouso, menos gordura para ser armazenada. Claro. Né? E deixo meus estoques de glicogênio, que são os estoques rápidos de energia, para atividades intensas. Então, quanto mais beta-adaptado, mais ceto-adaptado ele estiver, melhor. Então, isso me diz tanto sobre a quantidade de energia que eu tenho que dar para ele durante o dia, quanto como que eu vou distribuir essa energia.
como E que às vai vezes, ser o plano alimentar. e às vezes você pode mudar a estratégia Pode mudar. alimentar dele, você pode adaptar o paciente, Exatamente. estratégia de cetogênica, Exato. ou você pode pegar um atleta que você fez ali uma bioimpedância, ou fez um cálculo ali rápido de taxa de metabolismo e deu, vamos supor, 2.500. Ele está super adaptado, com a massa muscular legal, treinando bem, sem overtraining, sem overreach. Aí você vai fazer a calorimetria, dá 3.000. Se você errar 500 calorias no plano alimentar de um Ele atleta, vai acabar. Vai ter então, problema. tanto para mais como para Ponto para menos, exatamente. A gente está falando aqui de emagrecimento, mas igual eu falei, né? Se o cara quer ir para o bodybuilder, quer construir massa, ele vai ter que trata de comer. endurance De também. endurance, né? Ele vai ter que comer para mais, não tem dúvida, né? Então é um guia para nós. E de acordo com o momento, com os objetivos, a gente vai montar a quantidade e a qualidade daquela dieta, né? Então, assim, nós estamos falando do padrão ouro, né? Não tem, peso, altura, põe aqui nessa equação e vamos achar aqui quanto que a média da população da sua idade, do seu gênero, do seu peso, sua altura gasta. Não, nós vamos achar a realidade do indivíduo e isso é Medicina de precisão. precisão e isso vai mudar, né? De acordo com o momento, com as estratégias. E o grande problema, como da ADEX, é saber avaliar o resultado. Porque às vezes o paciente fica com o resultado na mão e não sabe o que faz com ele. E às vezes eu tenho que até falar, lá na clínica a gente tem a Paty, eu passo para ela, Paty, é assim, 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 ó. Esse paciente precisa de 2 vezes por semana de uma estratégia cetogênica para poder cetoadaptar, para poder melhorar a flexibilidade metabólica dele. É isso, usar a gordura A como gordura como de fonte de energia, lembrar que nós estamos falando de repouso, que vai ali também até atividades leves a moderadas, né? A gente sempre fala isso, quem me acompanha, põe isso no Instagram toda semana. O que determina o que você vai usar como fonte energética, agora nós estamos falando de um exercício, né, não é o fato de você estar em jejum ou de você estar alimentado. Vou treinar em jejum. Nós podemos até falar sobre isso. Não é se você está em jejum ou alimentado, e sim a intensidade do exercício que você vai executar. Exercício acima da intensidade moderada, que dá mais ou menos, a maioria dos indivíduos, 80%, 85% do VO2 máximo, é carboidrato predominantemente. E daí para cima só carbo. Abaixo, em torno de 80, 85, tem meio a meio, 50% de gordura, 50% de carboidrato. Abaixo disso, tende a ser mais predominante de gordura, mas isso é individual. Se o indivíduo não tiver certo adaptado, mesmo em baixa intensidade, ele vai usar muito carbo, né? Então, assim, é muito interessante que é um exame de execução simples, né? Não invasivo para o paciente, mas que dá muita, muita informação para estratégia alimentar, né? Para ganho de massa, para perda de peso. E nós estamos fazendo tudo preto no branco, né? Sem achismo, né? né, gente? Claro, né? O exame dele dura em torno de 20 minutos, não é um exame rápido. Sim, sim. Né? Um exame bem feito, nas mesmas condições. O paciente... Às vezes tem paciente que a gente vê que o exame deu um resultado estranho, a gente repete. Repete, né? Às vezes... Tem motivo para esse paciente estar com o exame desse jeito. Lembrando que às vezes o hábito alimentar dele no dia anterior pode interferir no exame. Então, se naquele dia anterior ele teve uma alimentação muito, muito, muito rica em carboidrato, não sei, foi a um evento, a uma festa, né? Era o fim de semana, teve um rodízio de pizza e ingeriu muito carboidrato, esse QR vai subir, porque ele armazenou muito carboidrato e está mais disponível do que o habitual. Da mesma forma que aquele paciente que já vem numa certa adaptação, jejum intermitente, dieta low carb, provavelmente dele o QR vai ser mais baixo, porque ele já tem, né, já está certo adaptado e já tem baixo estoque de glicogênio. Ele, né, já vem numa restrição de longa data, então a gente tem que entender essas nuances também, mas é um exame muito bacana. Vamos falar acho que nós temos uns minutinhos aqui para terminar, nós falamos um pouquinho de treino, nós estamos falando de obesidade, né, de tratamento e treino pensando ali na obesidade, perda de peso. Gente, eu acho assim, 70% por 80% da perda de peso é alimentação, tá? Mas não existe um processo de emagrecimento e de saúde sem atividade física. No meu consultório, atividade física é inegociável. Eu não estou falando de endurance, de performance, de triatlo, Ironman, de maratona, de nada disso. Mas é inegociável, porque vai chegar uma hora que o paciente vai fazer um platô na perda de peso. E é aí que a atividade física vai ter o grande diferencial dela para isso, né? Posso falar por que é o platô? Pode, lógico, fala tudo. Por que dá o platô? Né, o paciente vem fazendo tudo direitinho, aí ele perde o peso, né, igual dei aquele exemplo de 80, chegou em 75 e não emagrece mais. Por que ele dá o platô? A taxa metabólica dele diminuiu. Quando ele perde peso, o nosso organismo não é burro. Se eu gastava 2.000 com 80 quilos, cheguei em 75, eu vou passar a gastar 1.700, 1.750. Então, claro que eu vou continuar fazendo com a estratégia alimentar, mas o que eu tenho que fazer para fugir desse platô é aumentar o gasto.
E se eu tiver mais músculo, Vai aumentar a sua eu taxa vou aumentar a minha metabólica. taxa metabólica, porque o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Então, quanto mais músculo eu tiver, eu minimizo essa redução da taxa metabólica que vem com o emagrecimento. Por isso a importância que você falou da atividade E física. claro, né, a gente pensar que um movimento você vai liberar mais aí de 150 citocinas anti-inflamatórias. Eu gosto de falar isso, que isso tem um impacto, Nossa, é né, para isso. escutar, né? Quando você pega o mapa metabólico ali de uma atividade física, você está desinflamando o seu corpo. E, gente, pode ser uma caminhada, sabe? Fazer o que Pode ser gosta, né? uma caminhada, mas eu acho que tem que ter, a gente tem que ter isso na cabeça e no prescrição médica tem que estar escrito ali, ó, 150 minutos de cardio por semana. O paciente pode fazer 5 de 30, pode fazer 3 de 50 minutos, pode ser caminhada, pode ser pular corda, pular elástico, o que você quiser. Isso não é da nossa cabeça, não, né? Não, isso aí é científico. Isso é científico, isso é diretriz de OMS, de American Heart Association, né? De sociedade. E Né, graças a Deus, do agora esporte. tem os treinos resistidos Sim, referência. A gente né? sabe que musculação é A negociável sociedade, também, né? né? De esporte, cardiologia, de tudo. Isso não é da nossa casa. Vocês que inventaram 150, não. Aham. Isso é diretriz de sociedade, né? Então, isso aí tem que estar na nossa prescrição médica, gente, e dá trabalho. É muito mais fácil eu prescrever um remédio de pressão, é muito mais fácil eu prescrever um Nossa. Ozempic, mas não adianta nada se eu não mudar a vida do E imagino, paciente. né? Se você conseguir, depois de um tempo, tirar remédio em vez de colocar. É. Então, diminui, ou às vezes tira um remédio de pressão, diminui, ou tira um remédio de colesterol, um hipoglicemiante para diabetes. Gente, isso é uma E vitória. melhora uma depressão, É, melhora o sono. não. O cara vai entrar num grupo de corrida, vai fazer amizade, vai viajar para fazer prova. Aí depois tem festa, viu? Tem show do Titãs, mas vai fazer a parte boa antes. E qual o treino para emagrecer? Longo e leve. Long leve ou HIIT? O treino que você vai queimar mais calorias, gente. Se for um long e leve, se for o rio, o que for, você tem que queimar Exatamente. caloria. Gente, vamos pensar, se a gente quer déficit calórico, em tese, quanto maior o meu gasto no treino, melhor, né? Então depende do que você gosta, se você tem tempo. Se você tem pouco tempo, vai Tá. fazer um HIIT É. de 20 minutos, que é HIIT bem feito, né? Não é HIIT Lógico. meia boca, não. É. Vai fazer um HIIT bem feito, que em 20 minutos você vai ter um gasto calórico bom. Vou chutar aqui, 400 calorias. Ah, não, mas eu não gosto de alta intensidade, eu prefiro fazer um de intensidade mais baixa, mais tempo. Então, ótimo, de vez, então dos 20 você vai fazer 45, 50 e vai gastar as mesmas calorias, né? Então, esse é outro mito que a gente tem que tirar. O que importa é o gasto calórico. Exato. Obviamente, quanto mais intenso, maior o gasto calórico. Se você optar por fazer um treino menos intenso, que faça Longo. mais prolongado ou longo. Quero variar, melhor ainda. Um dia da semana você faz um longo mais leve, no outro dia da semana você faz um HIIT, tá? Gerando estímulos diferentes, adaptações diferentes, melhor ainda. Treino de musculação importantíssimo para o ganho, manutenção ou ganho de massa magra, porém, o gasto calórico na musculação, ele é menor. E o gasto de endorfina é zero. Você tem que deixar isso. Vou fazer porque a musculação, estou queimando caloria. Tá, mas bem menos do que um treino aeróbico, mesmo treino de baixa intensidade. Mas né? tem que fazer, ponto. Tem que fazer. Acabou. Eles não são excludentes, eles são somatórios. Exato. Né? Atividade física, pouco é melhor que nada. Mas também, quanto mais nesse sentido de saúde, melhor. Claro, com certeza. Né? Acho que é isso, né? Bom, né? Falamos muito já, né? Tá bom. Ó, deixar o Se a gente recadinho puder final. convencer uma pessoa a Nossa, a mudar um gente já pouquinho fica a feliz vida, demais. tá no caminho certo. Ó, agradecer a presença de todos vocês mais uma vez pela audiência. Viram meu boné? Hoje eu vim até a caráter, o que é. Logo, logo vai estar disponível. E até a próxima, Ana. Recadinho final. Recadinho final é movimentem, se alimentem bem, vivam felizes, durmam bem, não tem segredo, não tem fórmula mágica. É isso aí. Tchau, tchau. Bye, bye.